Oi, pessoal. De certeza você em algum momento aí já presenciou um debate ou pelo menos um conflito, um atrito entre comunistas e capitalistas. Essas ideias elas são tão abrangentes e têm tanto espaço no meio público que partidos políticos, políticas públicas se pautam, né, nessa ideologia. E elas também já foram alvo de grandes estardalhaços bélicos no mundo. Por exemplo, a Guerra Fria foi o cume do conflito entre essas duas e o início delas foi praticamente no surgimento das teorias sociais do século XIX. Mas entre esses dois eventos nós temos aí a Revolução Russa, que foi a aplicação prática das teorias socialistas, certo? Ou pelo menos a tentativa, né? Na Rússia. E você vai aprender sobre ela hoje em menos de 20 minutos. Se você assistiu à nossa aula de Primeira Guerra Mundial, você deve estar lembrado aí que em 1917 a Rússia vai sair da Grande Guerra, né? Ela se afasta do conflito. E a razão disso é justamente a crise interna pela qual ela passava, que vai culminar na Revolução Russa. Mas nós temos que ter algumas informações que antecedem esse evento aí. Pessoal, primeiramente, os historiadores, eles gostam da Revolução Russa justamente porque ela vai dar todo o cabimento plausível à palavra revolução. Você vai ter uma alteração na forma de fazer governo, uma alteração na forma de fazer economia e também na forma de lidar com o trato social. Então a Revolução Russa, ela vai dar, certo, uma experiência praticamente, por assim dizer, né? Eu tenho que cuidar com as palavras porque é um assunto delicado em termos de conceitos. Mas ela vai ser um exemplo incrível sobre a própria revolução, como ela acontece. Por que eu tenho que ter esse cuidado? Porque boa parte dos historiadores eles não acreditam que a Rússia chegou a implantar de fato o comunismo. Na verdade, de todas as tentativas que se tentaram, que se teve aí de implantação do comunismo, eles não acreditam que nenhuma delas chegou de fato ao comunismo. Nós temos que lembrar aí também que o comunismo foi uma teoria aplicada, ou melhor, apresentada em moldes científicos pelo Karl Marx, certo? O camarada que vai idealizar uma teoria para fazer contrafação ao capitalismo. E em termos básicos, certo? O capitalismo ele é uma vertente, ele é um bloco econômico que ele tem por obtenção final o lucro, e ele lida diretamente com a propriedade privada e com o seu direito de usar essa propriedade para você enriquecer, certo? Isso aí seria o comércio. E já o comunismo, ele tem um discurso diferente do capitalismo. Ele não visa por a obtenção do lucro como objetivo final, certo? O Karl Marx idealizou uma sociedade de bem-estar como objetivo final, certo? Com as classes sendo extintas e todo mundo ficando em um patamar de igualdade comum a todos, certo? Por isso o comunismo, no final de tudo isso aí. No comunismo, nós vamos ter praticamente aí a abolição da propriedade privada. Os meios de produção, eles vão ser pertencentes ao proletariado, ao povo. Certo? Então o comércio ele não é para o enriquecimento de privados, ele é para distribuição e fluxo, certo, de materiais dentro de um mercado onde os próprios proprietários eles são donos dos meios de produção. Então aí essa corrida capitalista de enriquecimento e diferenciação de classes não existiria no comunismo. A teoria ela tem um certo beleza de discurso, uma beleza no seu discurso, né? Mas a sua aplicabilidade ela gerou um genocídio sem comparação. Isso tem que ser dito, certo? Isso é fato histórico. Mas temos também que dar um segundo patamar de diferença. Galera, veja bem, Karl Marx, de forma muito básica, certo? Muito básica, ele entendeu que a transformação ela se daria assim. A sociedade se desenvolveria em termos capitalistas até que a burguesia fizesse o país se industrializar e houvesse uma certa estabilidade na produção econômica. Aí os proletariados eles iriam tomar iam tomar posse dos meios de produção. E aí essa tomar posse ela poderia ser com violência, né, para que se implantasse a ditadura do proletariado, dos trabalhadores. Então aí a liderança seria o Estado que iria coletivizar esses meios, fazer uma distribuição inteligente, quando tudo tivesse comum a todos, quando tudo tivesse praticamente numa base de igualdade, a sociedade de bem-estar tivesse sido alcançada e as classes sido extintas, não se precisaria mais do Estado. Agora praticamente nós teríamos um patamar comum social. Isso seriam os passos bem básicos daquele que Karl Marx queria, ou melhor, que ele idealizou. Esses passos eles não vão ser seguidos praticamente em lugar nenhum. As tentativas que nós tivemos aí no mundo de implantar-se o comunismo, eles não seguiram passo a passo do proposto por Karl Marx, certo? Eles seguiram boa parte deles de forma leninista. O Vladimir Lenin, o cara que vai trazer a Revolução Russa para a Rússia, certo? Ele vai pular alguns processos da ideia de Karl Marx. Mas para irmos direto, certo, para a Revolução, é preciso entender o seguinte: a Rússia ela estava num momento grave.
Ela estava no momento em que a população já não suportava mais a condição na qual se encontrava. Aí, antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia já tinha entrado numa guerra contra o Japão, a qual ela também tinha perdido, e aquela condição de governo e de trato social não estava dando conta da nova realidade, não. A Rússia era uma nação agrária, a economia dela era atrasada, o mundo já estava com quase 200 anos de industrialização, mas a Rússia não tinha polos industriais significativos. Para a coisa piorar, a própria população estava numa miséria gigantesca. O emprego não girava, né? A economia não se distribuía de forma igualitária, a renda, no caso, e o governo ainda era absolutista. Nós tínhamos o czar, certo? O Nicolau II, da família dos Romanov. Esse camarada governava com mão de ferro sobre a Rússia e a população estava muito satisfeita. Era muito comum motins, levantes, certo? Greves contra o governo dele. E nós vamos ter um aí muito famoso, que ele vai acontecer no domingo, chamado Domingo Sangrento, onde um sacerdote lidera a população e ele vai até o Palácio de Inverno cobrar melhorias na condição do trabalho, direitos trabalhistas, né? Uma condição de abolição de censura, mais liberdade civil, e a resposta da guarda russa vai ser um fuzilamento. Eles vão matar cerca de 1.000 russos e machucar pelo menos uns 5.000 aí. Então, detalhe, né? Tem que ser dito aqui que nós não sabemos em si se foi o próprio Nicolau II. Essa ordem não existe, ela registrada, certo? Ou com bons testemunhos. É possível que um general tenha mandado isso e a oposição ao Nicolau II na época, vinha de Lenin, tivesse, ou melhor, que ia compactuar com Lenin mais no futuro, tivesse espalhado que o czar mandou fazer isso, né? Não sabemos ainda. Mas vem um fato. O fuzilamento aconteceu, isso foi no domingo. Então a Rússia já estava numa situação deplorável na economia e no social por causa da guerra contra o Japão. Né? Agora o Domingo Sangrento. A Marinha, as Forças Armadas, né? Ela vai se colocar contra, ela vai rechaçar essa atitude do Domingo Sangrento. Eles vão apontar o encouraçado de Potemkin, um navio de guerra, vão apontar, certo, para o palácio do Nicolau II, e eles vão exigir que o rei tome atitudes que devem ser tomadas. E, veja bem, né, eles queriam praticamente, possivelmente, uma renúncia do rei ou então mudanças sociais. O rei, o Nicolau II, ele vai propor o Manifesto de Outubro. Ele vai propor um parlamento que possa limitar os poderes do rei, certo? Ele vai propor reforma agrária e respeitar as liberdades civis. Tudo isso dentro do manifesto dele. O problema de não ter agradado o povo, porque as reformas eram interessantes, só que elas não seriam práticas. Porque o próprio parlamento foi montado pelo rei, e esse parlamento, as leis que ele deixou nas mãos do rei, ainda garantiam a ele poderes absolutos. Então, assim, não houve mudanças significativas, não. Isso vai deixar uma noção de insatisfação muito grande da população para com o rei. Até que a Rússia, ela agrava a situação dela quando ela entra na Primeira Guerra Mundial. Aí sim, a população ela vai ficar num desgosto gigantesco para com o rei. A situação social ela se agrava, a fome aumenta, a miséria também. Os homens terão que ir forçadamente para a guerra, um país que não estava preparado nem sequer economicamente nem militarmente. É nesse contexto que aparece a figura de Vladimir Lenin, certo? O Lenin ele tinha sido exilado, né, por conflitos anteriores com o governo russo, e agora ele volta para a Rússia, e o camarada ele vai lançar suas famosas teses de abril, né, onde ele faz críticas severas à forma do governo. Ele diz para a Rússia não participar da guerra porque é uma guerra de imperialistas, burgueses. Ele vai fazer uma sequência lógica de argumentação, especificamente quando ele propõe um tema, o lema, na verdade, né, de paz, pão e terra. A paz seria a saída da Rússia da guerra, a terra seria a reforma agrária e o pão seria a própria alimentação, que teria que ser assistida ao povo. Isso fez ele ganhar vários seguidores. O movimento de Lenin começa a crescer. O próprio Partido Russo, era o chamado Partido Operário Social Democrata Russo, ele se dividiu em dois, na verdade em três, só que o terceiro partido, cadete, certo, ele praticamente não tinha força política nenhuma. Então só podemos dar atenção a dois, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, a palavra significa minoria, eles eram de fato a minoria, eram a classe alta, certo? Latifundiários, banqueiros, pessoas que também estavam insatisfeitas com o governo do Nicolau II. E os bolcheviques, que eram a grande maioria, camponeses e operários em si, essa galerinha, eles tinham uma força de expressão popular muito maior. Entretanto, a Revolução Russa ela vai começar quando os mencheviques, na primeira parte da Revolução, podemos dividir ela em duas, certo? A Revolução de
Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro vai ser quando os mencheviques eles derrubam, certo, o governo de Nicolau II e eles dão poderes à Duma, que seria o parlamento russo. Então aí o Nicolau II agora ele já não tem poderes mais absolutistas e essas modalidades, ou melhor, a modalidade pela qual a revolução iria se aplicar, certo, seria a termos mencheviques, parecido com o que o Karl Marx queria. Vale salientar aqui, pessoal, que mencheviques e bolcheviques não eram diferentes somente na sua composição. Eles também tinham ideias de como aplicar a revolução de forma diferente. Os mencheviques eles queriam aplicar reformas graduais e um passo a passo parecido com o que o Karl Marx tinha idealizado. Já os bolcheviques eles queriam pular uma certa etapa. Por exemplo, eles não queriam esperar que a sociedade ela se capitalizasse e ela montasse um polo industrial interessante. Eles queriam a sociedade tal como ela estava agora, agrária, para que eles mesmos pudessem fazer o processo acontecer. É um pulo, certo, no processo que Karl Marx prometeu. Lembre que Marx ele defendia que deveria se deixar a burguesia fortalecer a economia, a indústria, para depois os proletários tomarem esses meios de produção. E já os bolcheviques, eles queriam pular esse processo. Não precisa esperar por nada não, basta tomar o país agrário mesmo, tomaria-se e iniciaria a revolução a partir dali. Os mencheviques eles vão permanecer quase um ano no poder, certo? E nesse interim, eles não conseguem agradar os bolcheviques, as reformas deles que são lentas, respeitando até certos aspectos democráticos, não conseguem efetuar o que era pretendido pela revolução. Assim, os bolcheviques se levantam e derrubam os mencheviques, certo? A revolução ela passaria a ficar agora muito violenta. Tanto que a própria família Romanov vai ser morta. Agora, é preciso lembrar, pessoal, que os líderes dos bolcheviques, né, o Martov liderava os mencheviques e os bolcheviques eram liderados por o Lenin e o Trotsky. Um detalhe, esses dois, eles foram verdadeiros assassinos, genocidas. Mataram, certo, muita gente para poder não receber frente, resistência contra a revolução. Vale lembrar que todo processo revolucionário, né, todo não, certo, me perdoem, mas boa parte deles, como eles querem fazer uma mudança muito drástica e radical, vai haver resistência. O Lenin e o Trotsky, eles vão resolver aniquilar essa resistência. Então, assim, vai haver muita morte, certo, no processo de revolução que vai se aplicar na Rússia. É com a posse dos bolcheviques que a Rússia vai sair da guerra. Enquanto ela estava no governo menchevique, ela permaneceu na guerra. O Lenin entrando, certo? Esse conflito já não interessa mais a ele. E agora os bolcheviques eles vão ter alguns problemas para enfrentar, né? O Lenin vai contar com o apoio dos sovietes. Foi a forma organizacional, certo? Foi o organismo que ele encontrou político para tentar entrar em comunicação tanto com os operários, orientá-los, liderá-los e fazer eles também caminharem junto com a revolução. Os sovietes seriam um tipo de colegiado, grupo de trabalhadores, certo? Que tinha representação por eles para com as fábricas e patrões e com toda a Rússia, na verdade. Então, veja bem, quando o Lenin assume o poder, ele vai enfrentar tanto uma crise interna como externa. A externa vinha porque os países também capitalistas eles fizeram um certo cerco, porque eles tinham medo da própria expansão dos ideais comunistas, né, após a saída da Rússia da guerra. E o problema interno era porque houve resistência, né, praticamente os chamados russos brancos, Sala Menchevique. Então vai haver formar-se o exército vermelho, né, e eles vão vencer os brancos. Mas dois problemas, a Rússia conseguiu vencer essas duas situações, e agora ela está consolidada para poder caminhar com sua revolução. Tem que ser lembrado o seguinte, pessoal, quando a revolução ela começa a tomar tamanho, né, as crises começam a acontecer também pelo próprio funcionamento do comunismo. Existem certas teses e autores que eles criticam muito o funcionamento comunista, eles acreditam que a coisa não vai dar certo, né? Então, dentro da Rússia, quando o comunismo começa a mostrar certas fases, o Lenin ele já tinha bolado a chamada NEP, Nova Política Econômica, onde ele mesclava a prática socialista com a prática capitalista para tentar socorrer a economia, o funcionamento econômico comunista. Então, durante algum tempo, houve o avanço, certo, de setores empresariais particulares, privados, capitalistas, dentro da Rússia, mesclados aí com as práticas socialistas, mas tudo ainda com uma fiscalização e poderio do Estado muito grande. O Estado russo ficou gigantesco, a força dele, certo, e ele começou a fiscalizar praticamente tudo. Nesse período, então, nós vamos ter uma Rússia que ela está tentando se estabelecer, mas as crises elas ficam muito frequentes com relação a isso. Hora ou outra aí os índices econômicos eles vão muito abaixo, hora ou outra eles se recuperam, mas o fato, a Rússia ficava oscilando, até que o Lenin ele vai falecer.
E a morte dele vai deixar um vácuo aí para uma disputa gigantesca. Opa, com um detalhe, vale também lembrar que a Rússia aqui ela já vai praticamente em 1923, eu acredito, formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Temos que ser bem claros aí, haveriam governos para a Rússia, para essa nova União das Repúblicas, e esse governo ele seria centralizado no Soviético Supremo. E haveria o Partido Comunista da União Soviética, e esse partido ele também teria que prestar contas ao Soviético Supremo. Então, assim, seria um presidente eleito por esse soviético, certo? Representando praticamente todos os outros. A Rússia estava tentando se consolidar e montar uma forma organizacional que pudesse corresponder aos novos parâmetros, né, os parâmetros socialistas. Então, pessoal, após a morte de Lenin, o cargo dele vai ser disputado aí pelo antigo secretário, o Stalin, certo? E agora também o braço direito de confiança do Lenin, o Trotsky. Esses dois, eles variavam nas ideias de como a revolução deveria ser conduzida. O Stalin acreditava que a revolução deveria primeiro se consolidar na Rússia para depois ela tomar tamanho e assim se expandir aos outros países do mundo. O Trotsky acreditava que ela deveria seguir tal como ela vinha, certo? E tomar já os outros países. Então a divergência entre eles e também a luta pelo poder do cargo fez o comando ser disputado e o Trotsky teve que fugir, ele não conseguia enfrentar praticamente Lenin, uma vez que Lenin iria se mostrar um assassino sangue frio. Trotsky fugiu para o México, ele foi assassinado, certo? Lá também, tudo indica o mandato do Stalin, e agora o Stalin estava com o poder nas mãos. A União Soviética agora pertencia a ele, e assim, o Stalin ele vai ser um ditador horrendo, certo? A história praticamente fez justiça, não é, às ações dele. O Stalin ele vai produzir uma forma de governo centralizada muito na imagem dele. É um culto ao líder, né? O chamado stalinismo, onde ele vai governar a Rússia com mão de ferro. Milhões, certo? Milhões de pessoas morrerão aos mandados de Stalin, e ele vai também tentar solucionar a nova crise econômica que se batia no governo dele. O NEP, né, o idealizado lá pelo Lenin, a nova política econômica, ela teve sua validade, mas agora também mostrava suas fragilidades. Até que o Stalin, para tentar solucionar isso, ele vai criar os planos quinquenais, né? A cada 5 anos haveria uma revisão e metas para serem alcançadas. Essas metas elas estariam ligadas ao setor industrial. O país ele teria metas para alcançar tanto na agricultura como na industrialização. Exigiu-se muito, certo? Muito da população aí, pessoas morreram por isso também, gerou-se muito emprego também, e os índices econômicos começaram a melhorar, né? A exigência praticamente ela trouxe esse nível de alcance, a economia passa a melhorar, a União Soviética fica regida por Stalin, praticamente ele vai participar da Segunda Guerra, a gente vai ter aí um governo centralizado na pessoa dele, certo? Como eu já falei, o culto à liderança, uma ditadura extremamente horrível. O Stalin, ele chegou a matar mais pessoas do que o Adolf Hitler, né? Foi um ditador muito pior. Então, para vocês terem uma ideia, a revolução ela consegue se efetuar. A União Soviética agora é uma representação socialista. Mais para frente, o próprio projeto de governo iria falir, certo? Entretanto, a revolução ela foi efetuada, né? A Rússia se tornaria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ela seria o grande experimento mostrando que uma revolução mudaria de um sistema a nível de produção capitalista, não é, para um sistema comunista, mesmo com muito derramamento de sangue e a implantação de uma ditadura tremenda e horrível, né? Pessoal, vocês acabaram de ver a Revolução Russa, espero terem aprendido. Deixa teu comentário aí, curte, certo, e compartilha o vídeo. Agradeço, até a próxima aula, galera.